Oi, meus amores, bom dia para vocês, que coisa gostosa, hoje uma quarta-feira, às 9h10, aí a gente entrando, eu entrei um pouquinho antes, né, 9h09. A minha vida, ela é muito dentro dos horários, sabe? Oi, minha linda, Margarida, bem-vinda, hoje nós teremos a Margarida, aqui com a gente, Sandra Sampaio, querida, Alba, sejam todas bem-vindas. Eu estava falando que a minha vida é muito dentro assim do tempo. Alessandra, linda, Diane, ai, que coisa boa, Bruna, ter vocês aqui comigo agora nessa quarta-feira gostosa, aqui em Goiás, um dia de sol, eu não sei como que está aí para vocês. Hoje nós vamos ter uma convidada para lá de especial, a Margarida Ferraz. Ela esteve aqui no Brasil, né? A Margarida de Portugal, e ela esteve aqui no Brasil e uns 3 dias na minha casa, a gente pôde passear um pouquinho, foi muito gostoso. Margarida é uma pessoa extremamente especial. Bom dia, querida, muito bom. Leila, bem-vinda, que coisa boa. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Hoje, então, nós vamos entrevistar a Margarida. Ai, Cristina, obrigada, querida. E eu vou convidar aí a Margarida para estar aqui com a gente. Ok. Qualquer dia desse a gente faz isso aí. Eu te convido, tá? Para participar aqui com a gente. Hoje nós vamos conversar com a Margarida, tá? E legal, muito bom. Eu quero fazer aqui o convite. Ok, fazendo. Margarida, eu estou mandando o convite aqui para você, Margarida. Então, o meu tempo, ele é contado assim, muito em minutos e horas, né? Por causa das aulas, por causa de todo o trabalho. Então, é bem interessante aí tudo isso. Margarida, Davis, querido! Davis é uma pessoa muito especial. Ele foi meu aluno na faculdade e depois ele resolveu fazer outra faculdade, né, Davis? Terminou o ano passado medicina, parabéns para você, que coisa boa, que bom ter você aqui com a gente. Pati, muito bom. Margarida, eu mandei aí o convite para você estar com a gente aí, tá bom? Qualquer coisa a gente manda de novo o convite. Aí! Que delícia! Oi, querida, seja bem-vinda. Obrigada. Um prazer assim enorme receber você aqui. Uma mulher inteligente, uma mulher batalhadora, né? Então, assim, os bons exemplos que nós temos na vida, né? Não porque a vida tenha sido fácil, né, Margarida? Mas em um momento houve essa decisão e vou lutar por mim, né? Bem-vinda. Conta aí um pouquinho a respeito. Eu estava aqui falando que você mora em Portugal. Se apresenta aí para todo mundo aí. É isso mesmo. Bom dia aí para o Brasil, boa tarde aqui já para Portugal. Portanto, é um privilégio muito grande poder estar aqui nesta conversa com a doutora Sandra. Para mim, a doutora Sandra é uma pessoa muito especial na minha vida também. Tive o prazer de já a conhecer. Obrigada, querida. Há uns 2 anos, talvez, acho que é por aí. Isso. E foi uma caminhada muito gostosa que eu fiz com esta amiga, não é só uma conhecida, é mesmo uma amiga. E como ela estava há pouco a dizer, eu tive o privilégio de estar na casa dela uns 3 dias e foi um momento muito mágico para mim também. A ver se agora em março, estando eu em Brasília, a ver se dá para nos reunirmos, mas acho que é um pouco mais distante. Mas pelo menos um abraço. Eu chamo Margarida, sou casada,
Temos 4 filhos, agora um deles já está casado, portanto 5 filhos neste momento. E, como disse, tem sido uma jornada muito... foi azeda no início, mas agora uma jornada muito interessante que eu tenho, talvez esta seja a palavra mais interessante e abençoada, a minha jornada que eu tenho feito até aqui, que às vezes eu até fico a pensar como é que eu cheguei até aqui. Mas esta sou eu, uma pessoa simples e com um passado não muito bom, mas que juntos nós podemos construir novas possibilidades de um futuro mais sorridente e mais proativo também. Isso mesmo, Margarida. A tua história é maravilhosa. E ela está em partes aí no livro Pérola, né? Vai ficar gravado sim, viu? É muito bom. O livro Pérola, eu tenho o livro também, está aqui na minha estante, mas a Margarida já está mostrando aí pra gente. E sabe, Margarida, quando eu comecei assim, a anunciar que você estaria aqui com a gente, algumas pessoas já falaram assim, como eu faço para comprar o livro? O livro dela tem em português? Sim, já temos em português, inclusive o meu já é em português, né, Margarida? A autora é a Arlete Castro, mas a Margarida é protagonista, né, da história. Fala um pouco para a gente aí a respeito do livro. Obrigada, Gustavo. O Gustavo já colocou aí para nós também, ó. Tá? O nome da autora, Arlete Castro. Isso. O livro foi escrito mesmo por uma amiga minha, que é escritora e que eu gostaria... Eu já tinha alguns livros que eu já tinha lido dela e eu achei que ela tinha uma escrita muito interessante, a forma como ela abordava a questão das histórias dela nos outros livros. Eu disse, uau, é muito interessante, então vou arriscar. Eu já tinha feito uma autobiografia minha, e só que eu não sou escritora, então tinha lá tudo detalhado. Eu perguntei se ela não gostaria de escrever a minha história de vida num livro, e ela disse, eu vou pensar, vou ler, vou reler, e aí sim, então ela disse, eu vou aceitar, mas dentro do conteúdo daquilo que eu costumo pôr, um bocado de... É uma história ficcionada, claro, mas baseada na minha história, e a forma como o livro ficou foi muito interessante. A Arlete tem uma escrita muito inteligente, também muito bonita. Sim. E o livro ficou com uma história muito bonita. E aí a história do livro não foi... Quem escreve o livro sabe perfeitamente que um livro não é para vender, uma pessoa não fica rica à custa de um livro. Mas a importância deste livro foi mostrar sobreviventes, principalmente. Eu não gosto de dizer que somos vítimas, eu aprendi mesmo que sou uma sobrevivente neste momento. Não sou vítima, fui uma vítima, mas não sou mais uma vítima, sou uma sobrevivente. E como sobrevivente, o que eu gostaria deste livro é que este livro fosse parar em mãos de alguém que estava estagnado ou que pensava que já não há solução para a vida, e mostrar que através do livro Pérola, aí sim, nós não somos culpadas de algo que tenha acontecido na nossa vida, ou culpados, não é só mulheres, não somos culpados pela situação em que a vida nos levou, mas somos sim responsáveis por aquilo que nós fazemos com o que a vida nos traz daqui para a frente. E aí aqui é uma vitória, um livro também é uma forma de mostrar que há vitória, que há saída depois de um abuso sexual ou de muitos abusos sexuais, que foi esta a questão. Não foi um, foram muitos. Mas está aqui a prova, porque se cair na mão de alguém que diga, uau, ela conseguiu, então eu também vou conseguir. E é este o meu objetivo quando eu pedi para que a minha história fosse, não para que a minha história fosse contada ao mundo, até porque eu também não estou a divulgar muito, conto um livro, a história, mas não. Eu já fui convidada aqui em Portugal para fazer entrevistas na televisão e eu não vou. Eu vou no contexto mais particular, mais em lives, mais... Agora, a televisão é uma coisa para o mundo. E eu para o mundo ainda não vou estar, porque tenho filhos pequenos também, e eu estou a proteger os meus filhos pequenos, e a história não tem que ser contada a eles quando for a altura certa. Isso. Você tem toda razão. Você tem toda a razão. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente nesse momento. A Maraísa, a Linda, a Vivi,
Ângela. Gente, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse momento especial. Eu vou, assim, até o meu olho agora já começa assim, a encher de lágrima, né? Um pouquinho, porque me emociona, sabe, Margarida? Me emociona muito. É, assim, o resgate, né, da vida, o direito de vida. Porque algumas pessoas nascem em um contexto. Bom dia, Cris. Algumas pessoas nascem em um contexto mais favorável para a vida. Claro que problemas todo ser humano tem, né? Mas outras é, já assim muito pequena, né? Muitas coisas negativas começam a acontecer. E a dificuldade inicia muito cedo. Então, realmente, são sobreviventes, né? São sobreviventes. É, e você é uma dessas pessoas que hoje está aqui viva para poder contar. Viva, saudável, saudável emocionalmente, né? Professor Sérgio, que lindo! Ele esteve com a gente no curso, né? Sobre o abuso sexual da criança, né? Na criança. Não é da criança, né? O abuso sexual que ocorreu na vida da criança, isso mesmo. Seja bem-vindo aqui com a gente, tá bom? Então, Margarida, assim, estar na vida adulta, não só viva, porque muitos não chegam vivos, né? Depois de tudo isso, mas ainda estar bem, né? Estar lutando por outras pessoas, né? Prazer é nosso ter você aqui com a gente. Então, porque nós colocamos aí esse título, né? O passado é uma roupa que não me serve mais, né? E assim, qual foi a dieta que você fez para essa roupa do passado não servir mais no presente? Conta pra gente isso aí. Fabiane, bem-vinda. Eu, antes de mais, quero também acrescentar que esta caminhada minha até aqui só foi possível pela caminhada junto com o meu marido, que está aqui, Marcos Ferraz. Só foi possível porque ele também me ajudou, apoiou. Nós este ano fazemos 25 anos de casados e este trajeto só foi possível pelo apoio dele. Ao bocado a Sandra estava a falar de que há gente que não consegue viver depois desta questão. E quando nós carregamos roupa de passado, claro que aquela roupa, nós ao longo da vida, nós vamos mudando, agora metaforicamente, nós vamos mudando, o nosso corpo vai mudando, há roupa que já não vai servindo mais, há situações que aquela roupa já não é ajustável à situação, e é um pouco isto. Então, toda essa roupa do passado, e falando em viver, eu não vivi durante muitos anos, eu sobrevivi à força de... Nem eu sei que a minha força vem de Deus, não tenho outra forma de falar da minha restauração, da minha cura, se não fosse Deus na minha vida. Portanto, a minha força vem mesmo dele. Mas há alturas na vida em que não dá para perceber de onde é que é essa força, como é que eu estou aqui, o que é que eu estou aqui a fazer. E foi isso mesmo que eu pensei durante muitos, muitos anos. Eu só comecei terapia há 9 anos atrás. Portanto, eu já tinha 35, neste momento tenho 45, mas eu comecei a terapia há 9 anos atrás. Quando até lá eu sempre ia tentando procurar psicólogos, tentando falar sobre a minha história, dizer eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E o que eu encontrava em muitos psicólogos era mesmo... já tens, olha lá, tens 4 filhos maravilhosos, tens um marido que te ama, tens uma vida estável, esquece o passado, deixa para trás. Não era nada disto que eu queria ouvir. Não era. Margarida, é tão interessante, né? Nós temos vários colegas psicólogos aqui também hoje. Obrigada por vocês estar aqui com a gente. E assim, vocês, psicólogos que estão aqui com a gente, vão compactuar com a nossa ideia, né? Existem muitas pessoas que possuem a formação, estão ali às vezes até bem intencionados, mas realmente não estão preparados para lidar com a questão do adulto que passou pelo abuso sexual na infância, né? E esse início de procura ajuda é muito difícil,
Porque assim, você se disponibilizar para ir à procura de um profissional já é complicado, porque existem muitas barreiras, às vezes a barreira financeira, às vezes a confiança, às vezes a sua disponibilidade para falar naquele assunto, que aí também é um outro mundo, porque a princípio não quero falar sobre isso, porque movimenta muita afetividade de dor, então eu prefiro fazer de conta que nada aconteceu. E aí você procura, né? Walter, legal ter você aqui com a gente. Elaine, muito obrigada por estar aqui com a gente também. E aí, Margarida, voltando aí à questão, você vai. E aí você encontra alguém que fala assim, esquece, a sua vida hoje é maravilhosa, você está reclamando de quê? Então você passou por isso. E muita gente que está nos assistindo e vai nos assistir ainda, também passaram ou passarão, infelizmente, por isso, né? Mas a questão não é isso que a vítima quer ouvir. A vítima quer ser acolhida, quer ser ouvida acima de tudo, quer ser ajudada, não só ouvida, porque ouvir toda a gente ouve, qualquer pessoa pode ouvir. Eu chegar perto de uma pessoa e dizer, olha, passei por isto, passei por isto, passei por isto, isto fui ouvida. Mas ouvir não é o mesmo que escutar, é dar atenção, é ajudar, não é fazer sugestões, não é dar a sugestão porque sugestão não é, mas orientar, e agora podes fazer isto, podemos fazer isto juntas, podemos caminhar juntas, e era isto que eu sentia necessidade de buscar naquelas várias. Então eu acabei por desistir de procurar ajuda terapêutica, mesmo, até porque dentro do contexto muitas vezes evangélico haveria aquela situação de que se nós temos Cristo, porque é precisar de alguém, um psicólogo, e eu comecei a achar estranho, mas se nós estamos doentes vamos ao médico, porque é que se estivermos doentes mentalmente também não vamos procurar um médico que nos ajuda, neste caso os psicólogos? E aí eu disse, não, eu não tenho que ouvir vozes que vêm do além, eu tenho que procurar ajuda. Então cheguei ao meu limite. Eu cheguei ao limite, já que não há nenhum psicólogo que me vá ajudar, não quer dizer que ninguém não fossem competentes, mas não nesta temática. Teriam muitas outras possibilidades de ser bons profissionais, mas não na temática do abuso sexual. E aqui, enquanto psicólogos que vocês estão aqui, sabem perfeitamente que na universidade, nas faculdades, vocês não têm carreira, a cadeira ou a disciplina de poder como ajudar um sobrevivente de abuso sexual, como ajudar uma vítima, já nem digo sobreviventes é um passo mais à frente, mas como ajudar vítimas de abuso sexual. Não é só escutar, não é só estar ali, é apoiar, ajudar, buscar recursos para que a vítima possa seguir. Não é fazer o caminho por ela, é fazer o caminho com ela e deixar que depois a vítima consiga sozinha atingir esse patamar. E eu desisti. Fantástico. Há 9 anos eu desisti de procurar ajuda. Sim. Teve esse momento que você falou assim, não é esse caminho, porque não está dando certo, né? Somos Semente, Jace, Paula, sejam bem-vindos. Ai, que coisa boa ter você aqui com a gente. E a Cris falou assim, a fala do momento é assim, é vida que segue, né? Muita gente está com essa vibe, né? Suelen, seja bem-vinda, Tatiane, vida que segue, mas não é assim, porque a vida não segue. Como é que a vida vai seguir se os traumas, se os monstros, se as dificuldades do dia a dia vêm tudo do passado? E quando eu falo da minha história do passado, eu estou a falar de abusos sexuais dos 8 anos aos 21 anos. Foi uma caminhada muito grande nessa dor, nesse flagelo mesmo, foi muito difícil. E quando uma criança de 8 anos é submetida, aqui nós estamos como adultos, portanto, se uma criança de 8 anos é submetida a um estupro do próprio pai, onde o pai encosta uma faca ao pescoço e diz-lhe: se tu gritaste, tu vais morrer. Eu tinha a certeza que ela me mataria, porque eu já tinha visto ela agredir a minha mãe com uma faca e esfaquear a minha mãe em algumas partes do corpo. Portanto, se ele fez isto com a minha mãe, por que não fazer comigo? Ser mais pequena, sem forças, ainda por cima eu era uma menina muito, aqui como se diz em Portugal, muito raquítica, eu não cresci, houve uma fase na minha vida que eu não tive um desenvolvimento como devia ter, até porque
infelizmente passávamos muita fome, então não havia como eu desenvolver como deveria na idade certa. E ver ali uma criança com uma faca encostada ao pescoço a dizer: se tu vais gritar, tu vais morrer. Como gerir isso? Como é que uma criança consegue gerir enquanto está a ser estuprada, depois tem que ir para o hospital e fica lá uns dias toda arrebentada, ao ponto dos médicos dizer: esta menina jamais poderá ser mãe. E eu ouvir aquilo com 8 anos, e o meu sonho desde bem pequenina era ser mãe, era ter bebés. Não que eu soubesse o que era ter um bebê, mas já tinha uma paixão por crianças. E o meu sonho era ser mãe um dia. Então eu cresci a vida toda a pensar: eu não vou ser mãe, eu não vou ser mãe. E como é que eu um dia vou dizer isto a um namorado, ou como é que eu vou dizer isto a um marido, que eu não vou poder ser mãe? Mais vale ficar calada, porque se eu disser que eu não posso ser mãe, ele jamais quererá namorar comigo. E nunca contei ao meu namorado. É tanto que esta semana que vem, ontem foi dia dos namorados aqui em Portugal, e nós estamos a fazer 30 anos de namoro. Por isso é uma data, mas na altura eu não contei, porque eu tinha vergonha, tinha medo que ele me deixasse. E aí, a partir desse episódio, as luzes começaram. Sim. E Margarida, você está falando uma coisa assim muito importante aí. Duas questões aqui. A Simone, que também é psicóloga, ela colocou aqui assim pra gente: se você não trata esse passado, ele prejudica muito o seu presente. Prejudica em várias questões. Mas você toca aí nessa questão, vergonha de contar, né? E assim, de repente, como que eu vou falar para o homem que de repente eu vou casar, que eu não vou poder ter filhos, a princípio, porque machucou muito? Então, essa coisa também do preconceito, o medo de você contar o que aconteceu com você, porque há um preconceito. Que tipo de pessoa é essa que aos 8 anos já estava passando por isso? Existe sim esse preconceito. Mas vamos lembrar que isso não diz respeito a essa pessoa. Você disse 8 anos de idade, mas seja bem-vinda. Exler, isso, né? Seja bem-vindo também. Seja muito bem-vindo. Então, assim, eu estou aqui pensando, quando você falou 8 anos, me veio à mente aqui uma menina de 8 aninhos. Gente, o que é uma menina de 8 aninhos? Vocês que têm filhos, que têm netas, né? Vocês que têm o contato com uma criança de 8 anos, meu Deus, a inocência. E passar por uma situação dessa, meu Deus, é terrível quando você imagina essa criança de 8 aninhos, né? E aí você estava falando agora dessa questão que existe esse preconceito e esse medo de contar, né? E agora enfrentar a vida sabendo que passou por isso. Não é porque... É assim, talvez, eu costumo dizer que os ses da vida não resolvem a nossa vida do presente. Os ses ficam lá atrás. Mas se tivesse sido só essa questão, aí talvez fosse resolvida de uma outra forma, mas não foi. Aquilo depois perpetuou. A partir dessas má experiências, a partir dessa posição em que me colocaram, neste caso o meu pai, abriu portas para tudo. Quase que dava a ideia que eu tinha aqui um letreiro na cabeça: eu só sirvo para ser abusada, eu só sirvo para ser estuprada, violada, portanto façam o que quiserem de mim. E assim foi. Não que eu o dissesse, mas a postura de pessoa indefesa naquele momento, desde que aquela criança foi castrada logo ali, acabou com toda a possibilidade de ter uma nova construção até que pudesse ser ajudada. Então foi aos 12 anos, mais 3 homens diferentes, mais 4 homens diferentes. Aos 10, 9, 10 anos ainda foi uma outra pessoa. Dos 14 aos 21 anos foi outra pessoa. Aos 15 anos foi outra pessoa. Portanto, ao todo, estamos a falar de uma vida, de uma mulher, de uma jovem, de uma adolescente, mulher também, que acabou por ser violada ou abusada por 8 homens diferentes. Não foi um episódio, não foram 2, foi uma vida que foi estragada desde tenra idade.
Eu nem quero, costumo dizer, eu nem quero voltar para trás dos 18 anos, porque não quero ter a possibilidade de pensar que poderá haver essa possibilidade sim, consoante a história da minha vida, mas eu já nem quero voltar mais atrás. Já chega aquilo que eu sei de lembranças minhas e de memórias minhas. E não é fácil reconstruir uma história, depois casar e reconstruir. Eu confesso, e já disse ao meu marido muitas vezes, portanto, eu disse no início que vamos fazer 25 anos casados, eu confesso que nunca iria chegar a este patamar. E eu disse mesmo, no início, quando eu casei, eu amava muito o meu namorado, muito. Era um homem que desde o início me compreendeu, aceitou-me, soube de alguns episódios, porque muitos dos episódios o meu marido só veio a saber recentemente, muitos mesmo. Achei que não era digno, que não era saudável para o relacionamento ele saber pormenores, mas desde que eu fiz minha terapia, aí sim, acabei. Mas eu achava que não era digna de ter um namorado como o meu marido. E aí porque depois de tudo isso, Margarida, em parte para fugir. Eu casei para fugir, Sandra. Tá, a princípio você casa para fugir dessa situação. E assim, muitas vezes, os casais que a gente acaba atendendo já com 30 anos de casado, o marido fala assim, por que você não me contou isso antes? Você não confiava em mim? Então, assim, tem muita gente ouvindo aqui agora, Margarida, que assim, eu gostaria que você falasse sobre essa questão do medo de contar para o marido, e enquanto você não está em condições de falar, até porque muitas das memórias, elas são... elas desaparecem, né? Elas vão aí para o inconsciente através dos mecanismos de defesa. E então, assim, você não consegue chegar e contar e ter essa tranquilidade para fazer isso. Então, você passa por tudo isso, vai lutando e conta para o seu marido há pouco tempo, né? E muita gente está aqui e tem muitos maridos cobrando da esposa. Por quê? Você não confiava em mim? Você tinha algo para esconder? Mas não é tão simples assim. Não é. Eu quero agradecer a Ângela aí pelo carinho. A Karen, que também é psicóloga, ela fala assim, indigesto esse conteúdo, né? Mas necessário. E a Geise, a Mislene, muito obrigada por estar aqui com a gente. Sim, Margarida. Não é uma questão, não foi fácil de confiança. Não, nem é uma questão de confiança, porque eu confio no meu marido desde que nós namoramos. Portanto, não é uma questão de confiança. É uma questão principalmente de vergonha, culpa, nojo, raiva de tudo que um abuso traz, de tudo que nós carregamos, a bagagem que se carrega de ter sido vítima das circunstâncias dos outros. E esta bagagem, como dizer ao marido que estamos a ter num ato de relação, como dizer ao marido que aquilo incomoda, aquilo perturba, quando na realidade nem nós mesmas, sobreviventes, sabemos ao certo o que que situação havemos de gerir naquele momento. Mas é uma necessidade tão grande, primeiro, ser ajudada, para depois nós podermos relatar ao nosso marido, olha, eu não gosto disto porque me faz lembrar isto. Mas aí também foi outra questão da terapêutica que nós tivemos que entrar. Então, eu perceber numa das terapias que ao não estar a ser tratada, ou não estar a resolver a situação, eu não estava a levar somente o meu marido para a cama. Eu estava a levar mais 8 homens para a cama comigo. Não era só o meu marido. E enquanto que o meu marido foi o homem que eu escolhi para amar, para me entregar, eu não tinha essa noção até bem pouco tempo, porque eu ainda não me tinha entregue totalmente ao meu marido. E só quando eu percebi, eu não estou a levar somente o meu marido para a cama. Eu estou a levar 8 homens a mais. E a cama é pequena demais para tanta gente. O meu marido foi a pessoa que eu escolhi para amar, para me entregar. Então, estes homens têm todos que sair daqui. Mas foi um processo até chegar aqui. E isto só aconteceu mais recentemente, de há 8, 7 anos para cá, para a frente. Por isso, não estamos aqui, não vamos condenar, porque eu já te pedi, conta-me o que é que aconteceu, o que é que tu tens, o que é que não tens. Não é por aí. É dar espaço
à vítima, dela própria poder se resolver por ela mesma, porque ela não sabe o que é que eu posso fazer para te ajudar. Eu não sei. Eu não sei o que é que tu podes fazer para me ajudar. Eu sei que eu quero ser ajudada, eu sei que eu quero ser orientada, eu sei que eu quero que estes bichos, este monstro, muitas vezes falamos que os abusadores são monstros. Não são monstros, é monstruosidade sim aquilo que eles fazem. Nessa questão eles são os monstros mesmo. Mas o que tirar da cabeça de uma sobrevivente, neste caso vítima, porque sobrevivente já passou pela fase, mas o que tirar da cabeça de uma vítima quando ela própria não sabe como poder ser ajudada, como tirar aquele nojo, aquela culpa, porque sei que aconteceu, a culpa foi minha, porque eu podia ter dito não. Não é tão fácil assim. E quando chega à fase adulta, Sandra, quando chega à fase adulta é que se toma a real consciência da atrocidade que foi cometida. Sim, é triste. Sim, exato. E assim, o professor Sérgio, ele está perguntando para você assim, e há uma repulsa sexual? A Simone, ela está colocando aqui a importância de falar sobre tudo isso, né? E sobre a prevenção também. Nós vamos falar em uma live aí sobre a prevenção. E obrigada, Simone, obrigada, Janete, Franciane, Nascimento, muito obrigada. E assim, o professor Sérgio está perguntando sobre essa questão sexual. Há uma repulsa? Como que era essa questão para você a princípio? Muito grande, muito. Eu disse no início que vamos fazer 25 anos de namoro, mas até aos meus 23 anos de namoro, não, de casamento, mas até aos 23 anos de casamento, por mais que me custasse, eu estava-me a entregar só para que o meu marido pudesse ter o momento dele e tudo como mulher. Porque até aí eu tinha nojo, repulsa, tinha raiva de ter, não que ele notasse, porque eu tentava ao máximo esconder dele. Estamos a falar até 2 anos atrás, quando eu disse acabou, eu não quero esta vida mais para mim. E eu já tinha feito muitos outros processos de todos aqueles abusadores, já tinha feito ultrapassado, mas havia este limite que eu precisava, que eu não conseguia me desprender. E aí foi necessário procurar ajuda terapêutica para o casal, para que o casal pudesse entender, para que, neste caso, o meu companheiro pudesse entender o meu ponto de vista com o olhar também de um psicólogo junto. Porque eu não sabia dizer ao meu marido como dizer. Eu tinha nojo, eu tinha raiva, eu saía depois de uma relação para o banheiro a vomitar, a chorar a noite toda. E estamos a falar de há 2 anos atrás. Isto era nojento demais, porque se o abusador tivesse a noção dos estragos que faz numa vida, porque uma criança abusada é uma vida morta no futuro se não houver possibilidade de restauro, de cura. É uma vida morta. Por isso é que nós vemos muitas mulheres já naquela fase de adulta, entre os 35 e 40, que se matam. Matam-se porque não aguentam a dor que vivem dentro delas. Não é, elas não querem matar a sua vida, elas simplesmente querem matar a dor, mas como não encontram ninguém que a ajude, acabam por cometer o suicídio. E eu tentei há 9 anos atrás o suicídio. E foi aí, eu tentei. Eu despedi-me do meu marido, eu despedi-me dos meus filhos, eu já tinha os meus 4 filhos. Eu despedi-me deles, porque eu não aguentava mais. Eu moro num 3º andar aqui e eu tentei colocar o pé fora da varanda para me atirar. Tentei por várias vezes. Eu tentei me colocar em cima da linha do trem, do comboio aqui. Tentei me pôr ali em cima da linha do trem para me atirar. E no momento que eu me ia atirar, eu acabo por receber uma chamada. E eu disse, eu vou atender, pelo sim, pelo não. E foi essa chamada que me salvou, em parte. Porque eu já estava com o pé alçado para me atirar para cima do trem. Já estava, porque eu não aguentava mais aquela dor. Eu achava-me a pior mulher do mundo. Eu achava-me a mãe mais do piorio. Os meus filhos, eu até disse, se um dia morrer, amor, tu encontras alguém que ama os teus filhos, eles vão precisar de uma mãe muito melhor do que aquilo que eu sou. Eu achava-me uma mãe, uma mulher, uma esposa indigna. Eu não era merecedora daquilo que eu tinha em mãos. Não era merecedor dos 4 filhos maravilhosos que eu tenho. Não era merecedor do marido maravilhoso que eu tenho hoje. E era indigna porque me sentia impura, sentia-me suja, sentia-me a pior mulher do mundo. Então, como aguentar toda esta questão? Não dava, era forte demais. Eu lembro uma altura, Sandra, que ainda cheguei a entrar em contacto contigo,
para vermos esta a questão, mas à distância. Eu precisava de alguém que me olhasse nos olhos também e que me dissessem, vamos caminhar juntas. Daí eu ter preferencialmente alguém olho no olho, porque eu gosto de olhar nos olhos, porque mostra muito o teu olhar. E aí, e fizemos o curso, foi maravilhoso, a parte do curso também ajudou eu a dizer, não, eu não posso ficar mais neste patamar, eu tenho que ir à frente, eu tenho que lutar mais uma vez ainda. E foram bases que eu fui buscando ao longo do curso das sobreviventes, e que ajudou bastante. Por isso eu hoje estou livre, hoje estou neste patamar, não só porque Deus está no comando também, mas porque eu decidi, eu tive a escolha de dizer, eu não quero mais viver assim. Eu tenho direito, Amém. eu mereço ser uma mãe, não sou mãe perfeita, não sou esposa perfeita, não sou mulher perfeita, mas eu mereço aquilo melhor ainda do que aquilo que eu tinha. Então eu vou lutar para ter algo melhor. Isso. Aí você já está respondendo aqui a questão que a Cris coloca, né? De onde vem tanta força para você hoje poder contar sobre tudo isso? Né? Porque é muito forte. E a Margarida colocou uma coisa assim muito importante, que é assim, quando uma pessoa abusa de uma criança, principalmente essa criança, antes de ter a organização psíquica já pronta para a vida adulta, então nós vamos falar aí da criança até mais ou menos a puberdade, 9, 10 anos de idade, 8, 9, 10 anos, porque cada ser humano é de uma forma, né? Essa estrutura psíquica, ela vai se desenvolvendo, não tem ideia. E assim, é muito importante, amores, vocês que estão aqui agora ouvindo a nossa live, nos ajude a divulgar, divulga o livro Pérola da Margarida, nós vamos colocar mais uma vez aqui para vocês. A Sandra está dizendo, você é uma mãe maravilhosa. Eu quero agradecer aqui a presença da Cristina, da Cris, da Joyce, da Rosiane, né, do Pedro, que está aqui com a gente. Gente, divulgue para nós. O Gustavo colocou mais uma vez aí o livro para nós. O Marco Ferraz, obrigada por você estar aqui com a gente. É muito bom. A Shirley também. Assim, o que a Margarida está falando, gente, é muito importante por 2 grandes motivos. Primeiro, porque todas as pessoas adultas que passaram por isso, elas precisam saber do valor delas. Elas precisam saber que aquela é a história delas e que elas precisam compreender tudo isso para ficar de pé e desenvolver agora o que ela não pôde desenvolver no psiquismo até então, que é esse direito de vida, que é essa apropriação da própria vida. E dar conta dos sentimentos de culpa que vem amarrado a tudo isso. A ideia de inferioridade que você coloca aqui muito bem, isso não é para mim, eu não posso. Né? Quantas pessoas estão se matando por causa disso? E outra questão também importante é no cuidado que a gente precisa ter com as nossas crianças. Às vezes nós ficamos muito comovidos com algo que sai na televisão, a menina que foi abusada, esquartejada e morta, é horrível. Mas é isso que sai para as pessoas como grande perigo. Eu não estou dizendo que isso não é terrível, é terrível. Giane, linda, obrigada a você por estar aqui com a gente. Ismênia, você também. Mas assim, a gente precisa gritar bem alto, e eu vou pedir a todos vocês que estão aqui, nos ouvindo nesse momento, nos ajude a gritar alto. Mande esse vídeo, nos ajude, tá? Por quê? Porque essa criança que está ali sendo abusada sexualmente de uma forma muito velada, com carícias, ela está fadada a continuar sendo abusada por outras pessoas por causa dessa postura de submissão que o primeiro abusador impõe sobre ela. Ai, obrigada, Ismênia. Saudade de você, amiga. E, assim, esse abusador impõe isso sobre ela e ela passa por novos abusos e depois tem esse histórico que não mata a pessoa como matou aquela outra criança que foi terrível, que eu acabei de mencionar, mas mata por dentro,
né, Margarida? Compromete. Mata o futuro promissor que essa vida podia ter daí para a frente. Sonhos, mata sonhos. Exatamente. Abusar de uma criança é matar um sonho à nascença. Isso é terrível. Eu estava-me agora a lembrar, Sandra, quando nós fizemos o curso da cebola, da camada das cebolas. Eu ainda não estou. Durante o curso a gente comentou sobre isso. Explica aí, Margarida. Eu ainda não estou lá eu estou a caminho do núcleo, estou lá. Mas a camada da cebola tem várias camadas. Tem primeiro a casca, que nós precisamos tirar. A seguir à casca tem aquela camadinha branca. Então a nossa vida vai sendo como uma cebola. Nós temos aquela camada branca, mas entre camadas brancas tem uma película. E muitas vezes essa película faz-nos chorar. A vida é assim. Há momentos que nós temos a película branca limpinha, ok? Mas se nós mexermos naquela película, as lágrimas vêm. Então a vida é um bocado, vamos sofrer, vamos chorar, mas vamos continuar a batalhar para a outra camada, camada por camada, até chegar ao núcleo. E a minha vida tem sido um pouco assim, camada a camada. Eu tratei de um aspecto, ok, estou bem. Agora, eu até costumo dizer que às vezes eu sinto-me tão feliz por ter alcançado aquela camada que de repente chego às nuvens e fico lá um bocadinho tão feliz, a vida de repente baixa, Margarida, vamos voltar a baixar a realidade e agora vamos tratar de outro assunto. E eu, não, deixa-me estar aqui, está a ser tão bom. Não, vamos que me dá um pouquinho de paz. Me dá um bocado de deixa, porque já sofri tanto, eu quero um bocado de paz. Ok, já sofriste do que é a paz, agora vamos outra vez, porque tu és capaz. Se eu te estou a dar este patamar outra vez, é porque és capaz. Então é um bocado como a cebola, camada a camada. Quando chegarei ao núcleo, eu vou chegar, mas estou lá bem perto. Mas até lá ainda há processos a fazer. Não é, ok, eu já fiz todo o meu processo e agora estou bem, estou livre. Não estou, porque infelizmente há sempre ou gatilhos, ou situações, mas já é tratado mais facilmente do que quando era no início, porque própria já não preciso recorrer à psicóloga e dizer, não vou correr, olha, eu vou tentar, recebo a emoção, tento ver o que é que aquela emoção me quer dizer, estás com raiva de quê? É possível, é legítima essa raiva, mas o que é que tu neste momento, esta raiva, usufrui da raiva, mas deita fora a seguir. Por que eu vou ficar com uma raiva cá dentro, a amadurecer, a fermentar, quando eu posso trabalhá-la de momento e assim que disser, ok, esta raiva está aqui por isto, isto e isto. Então agora está no momento de a mandar embora, acabou, foi momentânea. Então vamos tratar outro processo que vem a seguir. E estamos no patamar de grau a degrau, degrau a degrau. E a vida vai ser sempre assim até chegar ao topo. Que o topo vai ser a morte. Não tem como acabar. Exato. Nós vamos crescendo sempre, né, Margarida? E assim, isso que você lembra aí do nosso curso, né? É o curso que ministramos. Nós chegamos aí até a 7ª turma, viu, Margarida, desse curso aí para os sobreviventes, né? E para as pessoas também que querem trabalhar com essa questão do trauma do abuso sexual. E você nos lembra aí desse momento importante, porque às vezes o núcleo dessa cebola, ela está uma dor enorme, mas você vai trabalhando as demandas que vão aparecendo. E com isso você vai crescendo emocionalmente, vai dando conta de fortificar o seu eu, se apropriando de quem verdadeiramente é você, e é uma coisa assim maravilhosa. Porque nessa descoberta de quem você vai se apaixonando por você, vai impondo esse respeito. E o Davis colocou aí pra gente agora, hoje eu já sou um novo homem. Ai, que coisa deliciosa comemorar isso com você. Um médico maravilhoso também, né? Então, Alice M.F. Renner está dizendo para nós, essa live salva vidas. E é verdade, muito obrigada pela sua observação. Aline, é verdade, Aline, o que você colocou aí para nós também. Costa, Delta, Rai, obrigada por estar aqui conosco, tá? A Cris está dizendo para nós aqui que é brilhante tudo isso. A metáfora, né, é muito boa, a Sandra tá colocando aqui. E é bem isso, porque às vezes você venceu muita coisa.
E aí você diz, ai, agora eu tô bem, agora tudo está no lugar. Mas de repente tem um gatilho. E você pensa assim, meu Deus, vai começar tudo de novo? Eu não dei conta de nada? Não, você deu conta de muita coisa. Mas é que esse gatilho te mostra a nova camada da cebola que você precisa descascar. Uhum. A nova folha da cebola. E você só chegou nessa nova folha porque você descascou as anteriores. Porque, do contrário, você nunca se daria conta desse problema que ainda está ali. Ou seja, quanto mais forte você vai ficando, mais você vai tendo condições de ir chegando nesse núcleo, né? E como você falou, é um crescimento para a vida toda. Nossa, o tempo passa tão rápido. Falta aí bem pouquinho. A gente passaria o dia, né, Margarida? Mas nós vamos marcar de novo uma live com você. Nós só temos mais 5 minutinhos. Nós vamos marcar de novo aí. Marley, beijo. É você, linda. Sou eu, prof. Marley. Linda, você está na Suíça, né? Minha aluna da faculdade. Que delícia ter você aqui. Mari, Make, seja bem-vinda. Marisa Romano, prima, que coisa boa. Margarida, a gente falaria o dia todo. E eu quero você novamente com a gente, em outro momento, porque eu sei, também te amo. Você tem um conteúdo maravilhoso. Então, assim, daqui um tempinho você estará aqui com a gente de novo para a gente voltar a conversar. E assim, nós vamos colocar no vídeo salvo a respeito do livro da Margarida, o livro Pérola, tá? E já existe em português. Dia 2 chego a São Paulo, vou estar dia 2 em São Paulo, dia 9 estarei a viajar para Brasília, até dia 16 estarei em Brasília em alguns eventos, depois regresso a São Paulo até dia 27. Vou a Brasília te ver. Onde vou estar a divulgar o livro também. E o que eu quero dizer aqui, se aqui existe alguma vítima ainda, eu gostaria de dizer sinceramente, de sobrevivente para vítima. A culpa não é tua daquilo que aconteceu. A culpa é somente de quem fez o que fez. Portanto, libertar da culpa que não é nossa é uma mochila que nós tiramos das costas, que não é necessário nós carregarmos. Não é necessário andar com peso excessivo que não é nosso. Então, a importância urgente de te libertares dessa dor. Como é que eu posso fazer? Procura ajuda. Procura um terapeuta. Procura a doutora Sandra. Vai em busca dela. É possível libertar da dor que não é nossa, é possível viver uma vida mais plena. O passado não te caracteriza, o passado não te define. Define-te sim as decisões que tu tomas na tua vida, no dia a dia. Portanto, é possível sorrir. E vocês têm visto a vida a sorrir. Muita gente tem vindo ter comigo, Margarida, como é que tu consegues sorrir no meio de tanta dor? Porque a dor já não me dói mais. Porque esta é uma cicatriz que ficou cicatrizada e não me dói mais. Eu olho para a minha dor, sim. Olho para a minha dor de uma forma diferente. Sei que esteve lá o problema, mas é só a cicatriz, porque a dor já não está lá. Então busca ajuda, procura. E é possível. Eu hoje estou de escola em escola, sala a sala, a fazer prevenção do abuso sexual com menores, dar voz. A Sandra há bocado estava a apelar, vamos erguer a nossa voz para ajudar na prevenção das nossas crianças. Vamos levantar a voz para que crianças não sejam abusadas, para que elas possam sair ilesas e crescer saudavelmente. Salvar uma criança agora no presente é cuidar de um futuro saudável de um adulto. Então vamos ter isso em atenção, porque infelizmente 1 em cada 5 crianças são abusadas sexualmente, não só na Europa, mas também no Brasil. É um número muito grande. Então vamos deixar que esta dor já não nos doa mais. Margarida, muito, muito obrigada por você, por sua coragem, por estar aqui conosco, para dedicar o seu tempo para esse trabalho maravilhoso. O Marco, ele já até nos deu aqui o título da próxima live, tá? Seria Como Transformar a Dor em Bênção.
a nossa próxima live. Já vou guardar aqui, só vamos ter uma data aí para frente, tá? Isso é maravilhoso, tá? É um prazer muito grande ter aqui com a gente, ter você aqui com a gente. O seu ministério realmente é um ministério maravilhoso de prevenção. Uma pessoa outro dia me falou assim, quando ocorre o trauma do abuso na infância, é uma granada que Satanás coloca na mente da criança para explodir na vida futura. Eu achei muito interessante essa fala dele, porque isso é verdade, infelizmente é verdade. Então, o seu trabalho de prevenção, as suas palestras nas escolas, seja bem-vinda ao Brasil. Eu vou a Brasília te ver para te dar um abraço, tá? Vou sim. E o seu livro, as suas palestras, o seu trabalho é uma coisa fantástica. E já fica aqui o convite para vocês a respeito da nossa próxima live com a Margarida, depois a gente anuncia a data, tá bom? Amores, muito obrigada pela presença de todos vocês que estão aqui hoje, obrigada pelo carinho, manda aí essa live, porque a gente precisa salvar vidas. Eu acho que esse é o trabalho, essa é a missão, né? É necessário. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão neste momento. É a missão. E não posso deixar de agradecer ao amor da minha vida, que está aqui, o meu marido, o meu apoiador aqui, número 1, aquele que me sustenta também aqui. Obrigada, amor. Obrigada, Sandra, por este momento. Linda! Beijo para vocês. Margarida, te amo muito e obrigada também, por estar amiga. aqui com a gente. Beijinho grande. Tchau, querida. Tchau.